Fazer podcast no Brasil não é fácil, né? 10 anos de carreira, que é mais da metade da existência da própria mídia. Fazemos parte do início de uma jornada em conjunto, né? Desde a criação do feed até o desenvolvimento de grandes podcasts que estão aí nos trends hoje em dia. E assim, dentro do Mundo Free Confidencial, a gente sempre teve podcasts de entrevista. Mas eu sempre achei meio estranho, porque ele ficava ali meio dividindo o espaço entre os episódios, né? E eu sempre achei isso meio esquisito. E mesmo assim ainda tinha saudade de fazer, porque há muito tempo que a gente não faz entrevistas. E é por isso que a gente tá aqui mais uma vez, né? Com um programa que vai ter como foco conversar com pessoas bastante diversas. Tudo isso dentro do feed aqui do Mundo Free Confidencial. Então, longos dias e belas noites para você que nos escuta. Eu sou Andrei Fernandes. Eu sou Ira Croft. E esse é o Meia-Noite Com. E neste primeiro episódio, Meia-Noite com Andresa Delgado. Baiana de Ilhéus, da terra do cacau. Veio para a Grande São Paulo quando era muito criança, acompanhando os pais em busca de ganhar a vida na cidade prometida. Comunicadora, produtora cultural e criadora de mundos e comunidades. Sócia na empresa Irmãos Delgado e apresentadora no canal Lança Braba, cofundadora da Perifacom, Perifagamer e da Copa das Favelas, iniciativas que buscam democratizar a cultura geek e nerd nas periferias e por onde quer que passe. Andresa diz que sempre quis fazer muitas coisas. Isso está na sua personalidade, na sua vontade física, emocional e espiritual. Um multiverso em pessoa. Já esteve frente a frente com a morte e sabe o que é viver com medo. Hoje, faz do seu trajeto um espaço de segurança e luta pela sua vida e a de muitas pessoas que alcança. Fala, Andressa, tudo bem? Seja bem-vinda aí ao programa de entrevista aí do Mundo Freak. Como é que você tá, minha querida? Oi, gente. Primeiro agradecer o convite. Sou super fã do Mundo Freak, né? Então, pra mim é uma honra estar aqui sendo entrevistada por vocês. Ah, que massa. Então já vou começar aqui já com as perguntas, que eu tenho muita coisa pra falar com você, Andressa. Você não sabe disso, mas eu tenho muita coisa pra falar com você. E eu já queria começar já para estabelecer uma ligação aqui com o nosso ouvinte, que porventura possa não conhecer o seu trabalho, mas eu acho que quando a gente lembra do teu nome, lembra muito da carreira que você constrói de unir essa ideia de levar cultura pop pra periferia. Você concorda com essa definição? Isso te define de alguma maneira? Ai, acho que sim, né? Eu tava até essa semana falando, assim, que é quase uma simbiose, né? Que eu tenho com a Perifacom. Então, boa parte das coisas que eu faço estão intrinsecamente ligadas. Então, acho que você tem razão na sua afirmação. E pouca gente sabe, né? Porque eu não falo muito de vida pessoal nos podcasts, mas eu sou um cara que veio da periferia, né? Eu sou da Cidade de Deus, Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro e tal. E é algo muito interessante porque tem muita gente muito nerd, muito geek de periferia. A gente jogava videogame, a gente, cara, ficava pirado. Eu só não fui o cara dos quadrinhos, como por exemplo o Load, que é amigo nosso, mas eu fui o cara dos mangás. Só que a gente geralmente vai até a cultura pop, e a cultura pop não vai até a gente necessariamente, né? É mais ou menos isso que te motiva nesse sentido? Com certeza, acho que tem um lance que a gente passa o ano todo se organizando para ir ver os grandes lançamentos, seja da Marvel, da Disney, da DC. As pessoas se organizam para ir para o cinema, elas se organizam para aquele grande lançamento de série, de quadrinho, e ela nunca é recompensada, porque eu olho as grandes convenções, eu olho a CCXP como uma grande recompensa para o fã de cultura pop. Poxa, ele passa o ano todo, né, ainda mais que é dezembro, ele passa o ano todo se reunindo para assistir série, falando de série, de quadrinho, e aí ele vai para esse grande evento onde ele encontra pessoas que 100% curtem as mesmas coisas que ele, sabe? E aí a gente olha pra periferia, a gente não tem ainda essa grande convenção pra essa mina, pra esse cara que não tem grana pra ir pra um evento como esse, né? Porque a gente tá falando aí grana no sentido do ingresso, de se mobilizar, né, pra ir até o evento, de comer no evento. Então, se você quiser comprar alguma coisa, é uma outra grana. Então, tem que pensar tem que viabilizar isso economicamente, né? Dá trabalho, né? E nem todo mundo consegue fazer isso, né?
Tem uma rota do dinheiro, né? E é algo que pouca gente sabe, né? Porque a gente vive em cidades, né? Em grandes centros urbanos, mas poucas vezes a gente para pensar um pouco nisso, né? Do como que a gente precisa se locomover dentro dessas cidades e como, dependendo de onde você tá, isso é muito diferente, cara. Do tipo, é claro, um evento como a CCXP, por exemplo, né? É muito grande, né? Então ela não tem como ser no centro comercial da cidade, né? Então ela fica ali no meio de caminho, mas a maioria dos outros eventos nerds, elas são na Liberdade, elas são no centro, né? Na República, Avenida Paulista, né? Coisas nesse sentido. E é muito interessante porque a gente nasce e cresce achando que é meio que normal. Ah, não, eu vou pegar 2 horas pro centro pra ficar vendo um cara vestido de Homem-Aranha com uma cueca tochada, né? E aí, às vezes, é muito doido isso, né? Porque a gente naturaliza um pouco essa ideia, né? Acho que tem uma parada de quebrar com uma própria perspectiva do que se entende como cultura periférica, né? Porque nossa, é uma reação que eu fico, tipo, você trabalha com o quê? Aí eu conto, a pessoa fica, tá, mas quadrinhos, game, periferia, tipo, como se a gente só produzisse, sei lá, samba, pagode, rap, funk. São coisas que a gente adora e que, de alguma forma, intrinsecamente, está no nosso evento, né? A gente tem lá na Perifacom, por exemplo, uma exposição que eu já apresento ela como exposição permanente, que é a Rap Quadrinhos do Load e do Wagner, né? É uma exposição que tem a ver com cultura nerd, mas que tem a ver também com rap, né? Que são os caras do rap que viram super-heróis aí, seja da Marvel ou da DC. Então a gente tem uma quebra de perspectiva, né? Que as pessoas ficam pensando, nossa, mas eu nunca pensei nisso. Realmente, porque a gente sempre tá olhando com essa lupa, com essa visão de que a periferia é uma coisa só, sendo que ela tem uma potência de ser muita coisa, inclusive nerd. Como se antigamente não tivesse fliperama, locadora de games, como se não tivesse essas coisas também na periferia, né? Sendo que saiu exatamente da periferia essa cultura desse acesso, né? Esse acesso coletivo de videogame. Não, isso é muito louco, assim, porque a gente fez lá, junto em colaboração lá com o canal do meu irmão, uma matéria sobre as lan houses, né? E aí, como é uma coisa que a galera sempre fica perguntando no Twitter, nossa, mas tem lan house ainda? Claro que tem, mesmo, porque a gente tá falando de acessibilidade, nem todo mundo tem grana pra montar o melhor PC. E aí é até interessante, porque o dono da lan house, inclusive, é o dono da lan house do bairro, do último bairro que a gente morou no Capão, então a gente frequentava essa lan house, eu e meu irmão. E aí ele fala, né, que ele teve que dar um upgrade no PC, porque a galera gosta de jogar, e aí ele sabe o nome de todos os jogos, inclusive foi muito engraçado. Ele, não, porque a galera vai que jogar Valorant, o caralho, mano, tipo, o cara tem que saber, entendeu? Tem que saber, porque você vai ter que... Claro. Você tem que entregar, tipo, uma máquina que rode todos esses jogos pra galerinha ir jogar, essa ideia de corujão. Esses dias eu vi, né, vai ter corujão lá no shopping, lá, porque agora tem essas lojas que são umas lojas meio gamer, né? E aí tem computadores pra você ir com essa turma. Meu, essa parada de corujão é uma parada 100% cultural periférica, né? Que a gente passava a noite na lan house jogando. Acho que essa coisa de videogame, né? Eu sempre lembro que eu ia pra casa de um amigo ver ele jogar o Nintendo 64. E aí a gente passava a tarde toda lá, tipo... Isso é muito louco, né? Essa coisa do videogame. Eu gosto mais de jogar no computador, mas eu tava pensando, demorou tanto pra eu ter meu primeiro videogame, que nem era meu videogame, era tipo, era rachado entre eu e meu irmão. Sim, claro, clássico. E depois eu, tipo, vou ficar mais velha, e aí eu falei, putz, nunca, sabe, não pirei mais nisso. Apesar de agora eu querer muito comprar um videogame, que enfim, eu me mudei, tô morando sozinha, eu quero muito ter esses momentos de putz, sentar no sofá e jogar um jogo, sabe? Mas eu acho interessante, assim, como a gente demorou, ao mesmo tempo que a gente não acessou o de última geração, né? Tipo, rodou pro PlayStation 1, PlayStation 2, muitos amigos meus ainda de periferia, tipo, tem videogame, mas o que tem é o Play 2, o Play 3, Sim. sabe? A gente já tá, tipo, no PlayStation 5. Muito comum, né? Você consegue comprar sempre o console da geração anterior ao que você tava lá. Hoje, ainda bem, a gente consegue, com fruto do nosso trabalho, a gente conseguiu se atualizar, né? Mas era muito comum. Mas é que nem celular e outros periféricos, né? Exato. Além de nerds e geeks, um outro universo que a gente sabe que você já passou também, que as pessoas que te seguem também conhecem. E assim como muitos diversos jovens, você veio de um lar cristão, super conservador. E a gente sabe que desde os anos 90, essa cultura pop relacionada com o gospel, com a cultura cristã, andou muito junto, né? Como que foi essa criação pra você? Como é que foi isso tudo na sua vida? Cara, eu tava até terminando um texto de uma parada que a gente tava até conversando no Twitter,
como eu tenho a impressão que o meu que eu sinto é isso. Eu fui trabalhar com cultura pop nerd, eu nunca me imaginei nesse lugar. Eu acho que tem uma coisa que precisa voltar, que é um convencimento até de que eu sou nerd, né? Que eu tive que me ver como trabalhando com isso, eu entendi que eu podia sim fazer parte desse universo. Tanto que anos atrás o meu texto de 20 de novembro foi sobre por uma cultura nerd mais negra e antirracista. Porque apesar de... Até a gente estava falando de games, na história do games a gente tem grandes colaborações de pessoas negras na execução dos videogames. A gente está falando de uma comunidade, seja ela dos quadrinhos, dos gamers, etc e tal, que nunca deixou as pessoas não brancas 100% confortáveis, né? Quando você pensa um gamer, você pensa um homem branco, né? Um puta do equipamento. Quando, se você joga Candy Crush, você é gamer também, né? Então, tipo, a tia que tá no busão voltando do trabalho jogando Candy Crush, ela é gamer tanto quanto você. E eu sinto que depois desse convencimento de tipo, não, eu sou nerd também. Aí eu faço um resgate num texto que eu gosto muito de como a TV aberta me fez nerd, que é resgatar, por exemplo, a programação do SBT, a programação da TV Cultura, a programação da TV Globo, que sempre trouxe pra gente um pouco de X-Men, um pouco de coisas dos mangás, né? A galera que gosta muito de Dragon Ball, pô, coisa que sempre passou na TV aberta e que a gente teve acesso por conta dessa programação que, enfim, era de graça, né? E aí eu fiz esse trabalho de reconhecimento, tipo, não, eu sou nerd, agora eu trabalho com isso, tem pra onde fugir. Só que eu sempre me senti, eu ainda me sinto assim, às vezes atrasada no sentido de que, cara, eu fui ver Breaking Bad recentemente. Por quê? Porque na época que tava passando, salvo engano, eu era crente, eu não podia ver. Então algumas coisas eu vi escondida, mas coisas que as pessoas sempre disseram, tipo, isso é um clássico, eu fui ver depois, quando eu rompi com a igreja, porque existe uma mística, e tem um vídeo que eu terminei, que ele tá muito engraçado, cara. Vou ser muito criticada, mas eu adoro. E toda vez, quando eu montei o roteiro dele, eu montei com o Jeff e com o Tassi, que também foram da igreja. É sobre coisas da igreja as lendas urbanas favoritas dos crentes, que é tipo Coca-Cola, alô diabo. A Hello Kitty não tem boca porque fez pacto com o demônio. Amor. Maionese, não sei o quê. O filme do Rei Leão, aparece o sexo no meio do filme. Tinha assim, umas coisas sem pé nem cabeça, tipo... E aí eu botei aqueles fundo verde, fiquei zoando, dando risada, porque eu também não me aguento. Não aguento. Que palha... Tipo assim, você não pode comer... Tipo, coisas assim, de doutrina. Você não pode tomar Coca-Cola, mas você não pode ouvir rock. O CD da Xuxa fez pacto. E aí você não pode ver nada não pode vestir nada da Hello Kitty. Nada do mundo. Nada do mundo, pode ouvir uma música. Então, foi um pouco diferente a minha juventude, né? Porque, às vezes, eu assistia alguma coisa... Mas a maioria das coisas eu não podia ter acesso porque automaticamente parecia que eu tava fazendo pacto com o demônio. Você se sentia culpada? Sim, é um lugar de culpa. Muito o entretenimento pra mim, eu cresci muito com entretenimento. Quando eu tinha acesso a alguma coisa de entretenimento, com culpa, e a minha sexualidade também. Tipo, culpa por sentir atraída por mulheres. Porque você tá recebendo o tempo todo a informação de que se você ouvir Pitch, que era uma coisa que eu cresci amando, é do diabo, aí você vai pro inferno. Se você se sentir atração pelo mesmo sexo, é do diabo, então vai pro inferno. Então tem essa coisa, assim, dessa construção que eu hoje olho e falo, cara, não assisti. E aí eu vou lembrar porque que eu não assisti. Eu não assisti porque... Sabe por que eu não assisti? Eu tava assistindo aquele do cara que mata os serial killer, que ele é um serial killer que mata serial killer. Dexter, cara. Eu fui terminar Dexter agora. Eu não podia assistir Dexter. Tipo, tem umas coisas assim. Aí eu fico triste, sabe? Querendo voltar no passado, aquela produção de terapia. Eu queria voltar no passado, tipo, pô. E aí eu tenho até que dosar um pouco isso, que aí eu fiquei um tempo, quase uns 2 anos, com os meus irmãozinhos, né? Meu pai adoeceu, faleceu. Nesse momento, desse período, eu fiquei morando com a Vitorinha e o Samuel, né? O Samuelzinho tá com 10, a Vitória tá com 16, quase 17. E aí eu sinto que eu fico o tempo todo jogando coisas pra eles assistirem. E eu fico, isso é um clássico porque isso aqui, quase que eu não quero que aconteça o que aconteceu comigo com ele, sabe? Uhum. Só que minha mãe, ela também passou por quase com um recap, assim. A gente também foi entendendo que a igreja não pode ser a coisa que guia toda a sua vida. Minha mãe, inclusive, é uma mulher que
Tipo, ela troca de igreja sempre, porque ela acha que o importante é assistir o culto, né? O pastor até zoou com ela. Fala, seu pastor não deixa. Ela, que pastor? Não tem um pastor. Meu pastor é o Senhor. Então, tipo, minha mãe já deixa, sabe? Esses dias ela não faz mais isso. A gente fez maratona de filme de terror. Então a gente faz muita maratona de filme de terror. Expliquei pra ele o universo do James Wan. Eu coloco eles pra assistir um monte de coisa que eu sei que na minha vez eu não pude, sabe? Que minha mãe não soube dosar e que dessa vez ela soube dosar. Ela que pergunta se quer ir pra igreja. A Vitória já não vai mais pra igreja. O Samuelzinho vai de vez em quando. Vai porque quer comer bolo no final do culto, entendeu? Quando a gente fala sobre cultura nerd geek, justamente, tem os clássicos. Queimar a cartinha de Yu-Gi-Oh! Eu não nasci em lar evangélico e tal, então, felizmente, eu só via isso dos meus amigos. E eu fiquei muito chocado quando eu descobri que isso era verdade mesmo. No sentido de que isso, de fato, porque custa dinheiro. E ser nerd não é barato. Eu lembro que, por exemplo, um deck de Yu-Gi-Oh! Na época, que fazia sucesso, era 90 prata. Caríssimo. Um deck de Magic era metade do valor, era tipo 40 reais. Então, tipo, eu ficava, caralho, é muito doido isso, né? Você se sente, sei lá, meio chateada quando tu olha pra trás, assim, nesse sentido? Do tipo, pô, me deixaram de fora, de certa maneira, né? Claro, claro. Minha mãe rasgou as cartas de Yu-Gi-Oh! Do Jeff. Eu acho que a minha mãe também se sente culpada, assim. Tipo, trocando com ela entende que ela errou. Assim, ela admite. E olha que minha mãe, gente... Minha mãe, ela não era... Ela enchia o saco dessas coisas de cultura pop, mas assim, diferente das outras mães, eu fiz curso de tudo que é coisa, gente. Eu fiz curso... Enfim, né? Agora uma grande velha. Pra você que é geração nova aí, eu fiz curso de digitação. Aprendi a digitar. Não sei se tem isso ainda. Ah, deve ter. Eu fiz o supletivo. Curso de digitação, curso de secretariado, curso de turismo, curso de tudo que é coisa. Eu chegava e falei, mãe, tem esse curso aqui. Minha mãe sempre deixou eu estudar. Que é uma coisa, inclusive, que algumas mães não deixavam as filhas evangélicas fazer. E aí, o momento também que eu quis sair de casa pra fazer a faculdade, minha mãe sempre deixou. Então ela sempre foi permissiva nesse lugar. E acho que ela olha também um pouco, tipo, putz, impedir um pouco o Jeff e a Andresa ter acesso a umas coisas. Mas ao mesmo tempo eu fico, será que se eu tivesse tido acesso a tudo, estaria aqui também? Enfim, eu fico um pouco nessa perspectiva. Porque a gente também, eu penso muito assim, sabe? Se eu tivesse ido mais em festa, será que eu teria tido uma gravidez na adolescência? Eu não tô dizendo que a igreja tem esse papel. Não acho que tem que ser a igreja que tem que trazer esse papel, sabe? Eu acho que tem que ser os nossos pais, assim. Mas ficou a cargo da igreja, quase essa educação moral, que no fim eu virei uma adulta, foda-se, né? Me chamou por vir, eu tô lá. Eu vou dizer dessa, que quase todos os meus amigos porra louca foram ou estudar em colégio freira, ou era daquela galera crente pra cacete, né? É muito comum isso. Não. Eu vou dizer, quanto mais tu segura, é igual flecha. Quanto mais tu puxa, bicho, mais longe vai. Tipo, não, eu falei o rolê da Jana, mas falando sério, tipo, hoje, por exemplo, eu me entendo, tipo, como uma mulher não monogâmica, bissexual, sabe? Pra mim, formar uma família não é a primeira coisa nos meus planos. Pra mim, são outras coisas, sabe? Coisas que eu olho hoje, todas as meninas, assim, é uma ou duas. Dá pra apontar num dedo de uma mão só, que, tipo, hoje tem uma carreira profissional e não estão atreladas a um casamento falido, sofrendo violência física e moral do seu esposo, sabe? Eu falo que a minha mãe acaba tendo contato, a gente conversa sobre isso, assim. Então, também tem esse lugar que a minha mãe olha hoje, e aí por isso que ela deixa a Vitória. Isso ela sempre deixou, né? Tipo, fazer curso, mas tipo, a Vitória quer ir lá. Minha irmã gosta de sair sozinha pra ir no centro da cidade. Ainda falo centro da cidade, gente. Pra ir no centro da cidade, comprar um negócio, uma tinta, quer pintar o cabelo, minha mãe deixa. Porque eu acho que a gente olha um pouco pra essa história e vê, tipo, muitas mulheres geniais que estudavam com a gente na igreja e que hoje estão presas nesses casamentos, né? Porque é isso, assim, se você é uma mulher na igreja, você tem que casar. Você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que viver pro seu marido. E assim, eu já falei pra Ira, né? A minha mãe também, ela é essa mulher que ela não... Cara, desde o fim do casamento dela com meu pai, ela nunca fez o que o meu padrasto queria, né? Que depois ela se separou, inclusive, dele. Tipo, ela sempre foi um exemplo pra mim muito feminista no sentido de, cara, eu vou fazer o que eu quero. Minha mãe terminou os estudos, né? Fez supletivo, terminou. Ela não tinha nem o ensino fundamental, ela fez até a 5ª série. Ela foi lá, terminou o ensino fundamental, aí terminou o ensino médio, depois fez o curso dela de cuidadora.
Então minha mãe, ela... Sabe, eu sinto assim, falando com vocês, eu nunca tinha falado isso, eu sinto que minha mãe foi evoluindo comigo e o Jeff ao mesmo tempo, sabe? Tipo, essas questões de... Eu não posso ser essa mulher que tá presa a um dogma, a uma religião, né? Então ela foi procurar a escola. E a gente tá falando aqui, que eu acho que tem pra você ouvinte, tipo, você tem sua religião, etc e tal. Não é que as pessoas vão lá e falam, você não pode, mas existe um constrangimento coletivo. Que aí essa mulher é impedida de estudar, essa mulher é impedida de trabalhar, porque existe um constrangimento coletivo. Hoje eu postei lá no Twitter sobre caixa automático de autoatendimento para pessoas negras. Toda vez que eu vou lá passar pelo caixa de autoatendimento, fica um segurança nas minhas costas. Eu falo, isso aqui é autoatendimento ou você vai vir me atender? Porque o pacto racista, ele tá nesse lugar de você vai seguir uma pessoa negra. Esse pacto machista, patriarcal dentro da igreja, tá pelo constrangimento. Então eu sinto que a gente foi evoluindo e minha mãe chegou num lugar confortável com a religião, porque para ela é importante acreditar em Deus, para ela é importante ir ao culto todo sábado. Mas não pode ser a coisa central, não pode dizer para ela onde ela vai, o que ela tem que fazer, se ela pode ou não pintar o cabelo, porque hoje ela pinta o cabelo, ela usa brinco. Gente, nem brinco eu podia usar, eu fui uma criança adolescente que eu só podia... Ainda bem que eu tinha essa concessão com a minha mãe, por isso que eu olho e falo, cara, minha mãe ainda fez algumas concessões comigo. Porque a gente tá falando de um lugar que, você não podia usar calça jeans. Porque a fofoca era assim, Andressa tava de calça jeans, pastor. Aí eu ficava de banco porque eu tava de calça jeans. Aí a minha mãe deixava eu ir pra escola de calça jeans. Imagina, 6 horas da manhã, um frio do caralho, eu de saia indo pra escola. Foda. E assim, você teve experiências espirituais na religião, dentro da igreja, e depois que você saiu, acabou? Você não sentiu? Você viveu alguma coisa assim? Cara, não. Eu hoje, esclarecida como eu sou, e aí eu vou falar um negócio que pode ser polêmico, posso sair cancelada aqui. Eu acho que a religião, ela usa muito de artifícios psíquicos mesmo, sabe? Quando você tá vulnerável. E aí, quando você tá mais vulnerável, é assim, o Estado sai, ou é a igreja ou o crime, a favela. Ou é a igreja ou o crime, se o Estado é ausente. Você tá falando de pessoas que vão passar por questões psíquicas, e aí elas vão ficar vulneráveis psiquicamente, ou pessoas que vão passar por vulnerabilidade financeira, né? Que aí entra a cesta básica. Minha mãe já pegou muito da cesta básica da igreja, né? Nesse momento de vulnerabilidade. Então eu sinto que a religião, ela tá muito nesse lugar de você preencher alguns vazios existenciais seu, e tá tudo bem. Eu acho que aí tá tudo bem. Tá tudo bem você ir no culto, assistir a palavra do Senhor, menos quando você vai lá ouvir a palavra do Senhor, aí o pastor fica falando que ser gay é pecado. Aí não dá. Mas ouvir a palavra do Senhor que tudo vai dar certo, vai ficar bem. Quando você vai num terreiro e aí você toma um passe. Pra mim são as mesmas coisas. Hoje eu sou ateia, né? E aí pra mim, tudo que eu vi bem foi uma mentira. Foi um lugar de vulnerabilidade. Porque hoje eu faço terapia e eu entendo que, tipo, existia uma ausência de afetividade da construção minha familiar. Então a igreja pra mim era aquele momento que eu encontrava os meus amigos, etc e tal. Cara, às vezes eu vejo um vulto, mas eu ignoro. Eu decidi para a minha vida que eu não vou lidar. Eu não vou lidar, entendeu? Tinha uma casa, nossa, que era horrível. E aí, às vezes eu via, às vezes eu sentia, mas, mano, eu, tipo, literalmente escolhi para a minha vida que, tipo, eu não vou lidar, não quero. Fale com outra pessoa. Não estou aberta para esse diálogo. E aí, tudo certo, assim. Mas isso fora da igreja, assim. Fora da igreja, eu já pensei muito. Sei que não é essa pergunta, mas eu já pensei muito. Será que eu quero... Que, enfim, eu sou uma mulher negra, eu já pensei assim. Será que eu quero me conectar em algum lugar com a minha ancestralidade, nesse lugar religioso? Eu cheguei à compreensão que não. Porque pra mim, religião tem algumas obrigações. Porque a religião também tem suas obrigações. E eu não quero ter obrigação com religião nenhuma, porque eu sou uma pessoa que já tem muitas obrigações, entende? Nem gato, cachorro eu tenho, entendeu? Filho eu só vou ter com 35 anos que eu vou adotar. Então, eu não quero ter essas obrigações, sabe? Já tem até a idade, né, que vai ser assim. E dentro desse aspecto da igreja, ainda falando dessa relação da igreja com a periferia, e você citou um assunto que era uma das nossas perguntas também, né? O que você acha? Você acha que é efetivo esse papel da igreja em levar, além de cura espiritual, no sentido de oração, essa cura física, que é se a pessoa está precisando e ela recebe uma cesta básica, ela recebe um apoio. Você falou que a sua mãe recebeu muito. A minha mãe, na minha casa, a gente passou por isso também. Tanto é que foi por isso que a gente foi para a igreja.
E hoje eu também olho para trás e vejo isso com um olhar meio desconfiado. Eu queria saber de você sobre isso, sobre essa ação social que a igreja faz. A igreja não deve ocupar esse lugar de assistencialismo, porque é um lugar muito perigoso. É nesse lugar que se atravessa as questões como... que é o recrutamento. E aí eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, mas eu vivi essa realidade, né? Você se usa de uma ausência do Estado para fazer recrutamento, que é a mesma coisa que o crime faz. Sim, estou fazendo paralelo entre a igreja e o crime. Sim, estou. Existe uma lógica de recrutamento. E aí você faz com que no final, qual que é o resultado disso? É uma cesta básica, mas no final você prende essa mulher dentro de um casamento falido. Você mina esse jovem enquanto talento. Potência, né? Enquanto ele vai desenvolver a sua potência, porque em algum lugar ele é gay, entendeu? Então eu acho erradíssimo. Erradíssimo. A igreja é lugar para oração. Eu acho que não devia ter nenhum tipo de assistencialismo. E aí, nessas horas, entra muito as minhas escolhas políticas, né? Porque eu sou uma mulher de esquerda que flerta muito com o anarquismo, que leu muito nessa questão do Estado. E aí eu entendo que enquanto a gente existe o Estado, o lugar do Estado é esse, cara. E aí eu acho que também tem um lugar de Andressa, então vai pegar cesta básica onde? Porque não tem... O Estado não consegue ir para todos os lugares. Eu acho que aí nesse lugar que a gente tem que construir esse espírito de coletividade. As associações de bairro, as associações de bairro, as lavanderias coletivas, as ações coletivas nos territórios, né? Você está ouvindo Meia-Noite com... Beleza. A gente tá lidando aí com personagens cada vez mais atentos, né, às questões culturais. A gente tá gravando uma semana depois da estreia do Aranhaverso 2, do Miles Morales, e eu consigo sentir que existe um diálogo que tá acontecendo aqui, né? Porque, assim, quando a gente fala Estado, a gente criou uma palavra muito carregada, de muitos significados e muito polivalente, né? Herói, vilão, precisa fazer, não precisa fazer, precisa ter mais, precisa ter menos, mas a gente consegue notar que é uma situação que, a nível institucional mesmo, de falta de você ter uma base cultural, educacional, que são coisas que, novamente, usando o mesmo exemplo do que eu usei na cultura nerd, né, que a gente precisa se deslocar, né? É como se a pessoa da periferia, ela precisa sempre se deslocar para ter aquilo, enquanto as outras pessoas estão tendo aquilo ali na porta de casa, né? Você consegue notar hoje em dia, nesses diálogos hoje de super-heróis ou personagens... É que falar de mangá, por exemplo, é um pouco mais complexo porque a gente tá lidando com outro país, né? Mas, por exemplo, uma cultura mais ocidental, mais pra cá, assim... Você acha que as coisas estão mais atentas a isso, de alguma maneira? Como é que você acha que isso reverbera na periferia? Cara, eu acho que existe um movimento, e aí eu até gravei um vídeo falando como o Miles é uma celebração de uma cultura nerd geek mais diversa, né? E é muito engraçado, porque a gente tá aí com 2 filmes, né, nos cinemas, que é o Miles... Eu vou ser ousada, é o Miles Aranhaverso, Ariel, que é com a Hailey, que é uma mulher negra, né? E a gente tá vindo aí com um reboot, eu acho que é um reboot, da franquia de Transformers, que eu fui assistir. E os 2 protagonistas agora é a Dominique, que é uma mulher negra, fez Judas e o Messias Negros, e essa série nova do Donald Glover, é Chame, ela é protagonista, uma mulher negra retinta, e o Boff de Hamilton, que é um homem latino. Isso que você tá falando de uma franquia que veio, tipo, Michael B., tipo, Megan Fox, depois outras mulheres loiras, dentro de um padrão bizarro, obviamente sofrendo muito machismo na franquia, né, porque ela sempre ocupando esse lugar de objeto e com closes ginecológicos delas, etc. E aí a gente vê esse reboot dessa franquia, ficou muito legal no filme e tal, e eu senti muito, tipo, isso, falei, caraca, meu, essa pressão, e ela é uma pressão porque vende, obviamente porque vende, porque não é todo mundo que acorda do dia pra noite e fala, putz, vou fazer a Perifacom, hein, putz, preciso fazer uma feira de quadrinhos na periferia, porque eu sou uma pessoa periférica e não tem feiras de convenção nerd na periferia. Não é todo mundo que acorda assim, né? Mas também tem pessoas que pensam, tipo, putz, precisamos redesenhar essa história, precisamos adicionar. Eu acredito também no lugar legítimo de inquietação, e esse lugar legítimo de inquietação dessas pessoas que estão ocupando cargos importantes, ou que elas conseguem levar esses projetos para lugares importantes, no sentido de que existe uma pressão muito grande.
Então, o Miles, pra mim, ele é a suma dessa pressão de que a gente precisa de histórias originais e também de ser bem representado. E dá pra fazer isso com qualidade, assim, sabe? Então, eu fico muito feliz, assim. Eu acho que é resultado de muitas coisas legais, assim. Fico triste porque eu acho que é um movimento muito devagar no Brasil. Literalmente, acabaram de me marcar numa premiação que tá tendo de influenciadores de cultura pop, cinema e TV e não tem pessoas negras. Aí falaram, senti falta do load da Andressa. Eu falei, mano, não precisava nem ser eu, porque eu ainda nem tô nesse lugar de influenciadora, sabe? Porque é isso, eu passo muito tempo articulando toda a programação da Perifacon, então me falta muito tempo pra criar conteúdo. Mas eu sinto que a gente tá colhendo frutos de uma geração que ousou sonhar, assim, sabe? Vai ser foda, sabe? Quando eu tiver com 35 anos, eu adotar a minha criança negra e levar ela pra assistir uma animação e falar, olha, filha, seu cabelo, assim. Eu sou uma pessoa que fico doente por cabelo, eu não sei. Eu sou muito doente por cabelo em animação. E aí eu fui assistir Soul, eu fui assistir Aranhaverso e eu fico pensando, eu fico olhando a textura do cabelo. Nossa, é irado. Eu fico, caraca, meu, que da hora, mano. São cabelos parecido com um dos meus amigos, com o meu cabelo, tipo, isso é muito da hora, assim, sabe? Sim. Eu acho que a gente tá num momento muito louco, assim, e eu acho que, eu sei que não tem muito a ver com o que você perguntou, mas eu fui gravar o veredito lá no Belete da Pequena Sereia, e aí me perguntaram assim, você acha que os haters vão assistir esse filme? Falei, não, cara, eles não vão assistir A Pequena Sereia, eles não vão assistir Aranhaverso, eles não vão assistir qualquer história que tenha pessoas negras, porque o importante pra eles é reclamar, porque eles ficam assim, ó. Vocês alteraram a história da Pequena Sereia. Façam a história original de vocês. E aí existe um monte de história original nossa e eles estão cagando, entendeu? Então pra essa galera o que importa é reclamar, entendeu? A galera ficou falando, esse dia saiu aquela animação do Jordan Peele, Wendy, super maneira, uma menina negra. Maravilhosa, alternativa, foda, cabelo verde, tipo, inclusive, um disclaimer aqui, nossa, que da hora, né, pra quem é preto da contracultura, tipo assim, a gente tá recebendo um monte de presente, que é um monte de personagem foda, né, o Spider-Punk, tipo, foda pra caralho, conheci, inclusive, o Olivier, que é um dos caras que desenhou o quadrinho do Spider-Punk, foda pra caralho, um homem gay, negro, que inclusive namora um baiano, entende pra caralho português, eu fiquei, caraca, mano, que da hora. A gente tá vivendo esse momento muito louco, assim, e ele tem a ver com pressão, assim, nada mais, nada menos com pressão, uma pressão. Tem um termo que eu escutei uma vez que eu acho que reflete muito isso, que é a pasta de dente não volta de volta pro tubo, né? Por mais que você tente, né? Então, uma coisa que você falou que eu acho que é muito verdade é que a próxima geração, ela não vai aceitar menos, saca? É daqui pra frente. Então é uma coisa muito louca, né? Eu, como não sendo assim uma coisa nova, já tinha assistido A Pequena Sereia e tal, eu entendo até o lugar da pessoa que reclama por não ser esteticamente aquilo que você tava acompanhando, por exemplo. Porque o nerd, ele tem muito dessa coisa do... Assim, eu vou falar uma parada que também vai ser polêmica pra caralho, mas o nerd tem um pouco dessa coisa da infantilidade mesmo. Sabe aquela criança de 3 anos que quer assistir o mesmo episódio de Galinha Pintadinha sempre? Não é tipo outro desenho, não é outro episódio do mesmo desenho. Ele quer assistir o mesmo episódio porque ele quer tentar reproduzir a mesma sensação de quando ele assistiu aquilo pela primeira vez. Então, quando ele não se encontra nesse lugar, vem a birra da criança, né? Que é algo que você tem que desconstruir, não há amadurecimento, óbvio, né? Então, eu até entendo como que vai ter o diálogo com a pessoa que realmente, de fato, não gosta da pessoa negra, né? O que indifere pra mim, porque se a pessoa tá reclamando disso, pelo amor de Deus, né? No mínimo, a pessoa precisa crescer, e eu acho que isso só não é tão grave quanto um cara que é literalmente racista, mas é grave de qualquer maneira, né? Do tipo, pô, você tá caindo no tapa com criança no cinema por causa do desenho que tu assistiu há 30 anos atrás, bicho? É, né? Muito doido isso, né? É muito louco isso. É muito louco. Eu lembro quando anunciaram a morte, ele é uma mulher negra e tal. Nossa, gente, e eu chorava, nossa. Do Sandman, né? Preciso colocar de novo pra assistir, só pra eu chorar de novo, pra ter a mesma sensação. Que doçura, que delícia, que doçura. Isso é muito louco. Sim. A Patrícia Hill Collins está no Brasil agora. A gente tá gravando dia 8/6. Ela, inclusive, pediu pra encontrar o Mano Brown. Tava trocando ideia hoje com o Jeff, porque o Jeff foi fazer as fotos. E ele tava falando o quanto ela gosta dele. Ela falou várias coisas e tal. E a Patrícia Hill Collins, ela tem todo esse estudo
sobre a construção de personagens negros no cinema, etc e tal, né? Que é as imagens de controle. Que também tem a ver com o que você tá falando dessa coisa agora, mas conversa com essa coisa da construção de personagens negros no cinema. A gente tá falando aí, cara, de um rolê, tipo, muito pesado, assim, sabe? De vocês, inclusive, que é do terror, que provavelmente vocês já devem ter parado nessa discussão, que é como pessoas negras são as primeiras a morrer em filmes de terror. Tipo, essas coisas, assim, sabe? Que a galera acha que é inocência, mas tem toda uma construção imagética de como corpos negros são vistos no cinema, sabe? Aquela série horrorosa, tem eles, que na verdade pra mim, eu até escrevi um texto falando que aquilo é pornografia de trauma negro, porque é isso. Acho que é interessante, Andrei, trazer essa discussão que se entendeu por pura pressão também, porque dá dinheiro. A gente tá aí com a bilheteria de Miles e a bilheteria de Pequena Sereia, com muito brinquedo vendido e muita coisa vendida. A gente também não pode ser ingênuo, vou sentar aqui e falar, nossa, as grandes corporações tá fazendo só por pura pressão, mas também porque dá dinheiro, né? Sim. Não, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que me incomodou muito. Teve aquele filme lá da Kristen Stewart, já tá antiguinho já, acho que ele é de 2019, por aí, que é o Ameaça Profunda, é o Underwater. É um que é das profundezas e tem uns monstros e tal. Eles têm meio que um laboratório submarino, aí dá uma série de problemas. E aí é um rolê meio... Eu não vou dar exatamente spoiler, mas tem um tema que eu gosto muito ali, de um personagem monstruoso, que não fala que é ele, mas é ele. Que é uma entidade, né, abissal, etc e tal. Cara, a primeira pessoa que morre no filme da equipe é o cara negro. Eu vou admitir pra você que eu fiquei muito bolado. Eu não consegui curtir o filme até o final. É foda. Eu puxei a Patrícia Hill Collins, que ela tem esse estudo sobre imagem de controle, aí eu ia falar que ela... Que isso, né? Minha cabeça é assim, eu vou falando, vou puxando outra, depois eu esqueço o que eu ia falar. Ela tava aqui no Brasil, foi trocar ideia com o Brau e tal, e ela tem esse estudo sobre imagem de controle. A Winnie Bueno, que estuda o imagem de controle, tem um livro que é quase mastigadinho sobre o estudo da Patrícia, é fora também, imagem de controle, um estudo de Patrícia Hill Collins. E aí ela vai falar sobre essa construção, por exemplo, de mulheres negras. Aí a gente tá falando da morte em Sandman, que, cara, é uma coisa tão angelical assim, cara, porra, se morrer foi assim, me leva, tá ligado? Que, tipo, ela é uma fofa, sabe? Tipo, aquela cena que o Boff fala, tipo, me dá seu telefone. Ela, não, daqui a pouco a gente vai se encontrar. E aí depois você saca que o cara vai morrer, sabe? E ela, tipo, tão doce, porque, inclusive, a própria construção da morte sempre foi uma coisa muito... Tem um episódio, inclusive, do Mundo Freak que eu gosto muito, que é sobre... Que eu ouvi muito quando meu pai tava doente. Eu ouvi umas 3 vezes esse episódio. Sobre a morte no Ocidente, etc e tal. A própria construção disso, sabe? E aí você vê uma mulher negra que é construída visivelmente pelo cinema, pelos quadrinhos, como uma mulher raivosa. Sempre tô ocupando esse lugar de raiva. Tem uma curiosidade, gente. Vocês que são meus amigos, vocês sabem, né? Eu tenho 1,60 m e a minha voz super fina, né? E geralmente eu tô sempre com os cabelinhos engraçados, enfim. E as pessoas me encontram e falam, nossa, mas você é tão fofa. Eu falo, mas tipo, cara, obviamente, eu fico puta às vezes, mas, assim, eu normal, quando eu não tô tendo num pico de nervoso porque deu errado alguma coisa, eu tô, tipo, sempre muito tranquila, tipo, Kawaiizinha. Cara, mas essa construção e essa visão, e é muito engraçado quando as pessoas me conhecem, tipo, mas você é tão fofo, cara, por quê? Porque se constrói toda uma ideia que eu sou, sei lá, barraqueira, etc e tal. E eu sou também, né? Porque quando precisa fazer barraca, eu faço. Mas isso tá tão ligado à construção. Uma mulher negra não pode ser fofa. Gente, sabe quando a Lumena vira e fala, tipo, o direito de ser fofa que eu não tenho, que ela e a Carol Conká não tem? É basicamente isso, sabe? Tipo, você vê, né? Elas saíram de uma edição do BBB de um jeito, a outra pintou e bordou, a Bruna lá pintou e bordou, e tá aí, fazendo o que quer, etc e tal, e tá tudo bem, sabe? Quem perdeu o contrato, quem recebeu bosta na porta de casa foi a Lumena, entendeu? Foda. Olha só, Andresa, você falou que você hoje é uma pessoa cética, né? Passou por tudo isso. Mas já pensou, Andresa, nós estamos aqui gravando, baixa aí na sua casa o Espírito Santo, ele acabou de ouvir esse programa, ele baixa aí e fala, olha aqui, vou entregar na sua mão, hoje, neste momento, esta mágica, você tem o poder de ressuscitar alguém que já morreu. O que você faria com esse poder e quem você ressuscitaria? Ai, cara, essas horas a gente tenta não ser emotiva, né? Tipo, eu fico pensando, será que eu faria isso com meu pai? Mas fico também pensando, tipo, alguém muito importante da história que eu gostaria. E aí eu fico... É isso, eu sou muito militante, né? Fico pensando, quem da história negra eu gostaria de ressuscitar pra trocar uma ideia e tal. Eu também sou assim, enfim.
ficou entre... Quem morreu recentemente que, putz, eu queria muito trocar uma ideia. Nossa, gente, na verdade, você contradizer tudo que eu falei, assim, eu acho que eu assistiria a Gal. Queria muito ver um show dela. Nossa, cara, Gal foi foda. Inclusive porque foi uma coisa, inclusive, ouvinte, você, que assim como eu, fica fazendo cu doce para ir em shows, tipo, ai, não sei, show da Gal. Salvo engano, eu acho que eu tinha grana, ou podia dar uma apertadinha pra ir no show. Falei, não, depois eu vou. Cara, aí chegou o Primavera que ela ia tocar, ela cancelou e depois ela morreu. Então fiquei sem ver a Gal. Então assim, não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Vão em show, cara. São lembranças muito legais, assim. São lembranças importantes. A gente costuma, né, se privar. Acho que já troquei essa ideia com a Ira, né? A gente que passou por muita escassez sempre fica com medo de voltar pra esse lugar. Então se priva de muita coisa, né? Eu sou uma pessoa que me privo de muita coisa. Menos de comprar boneco, que é uma coisa que eu faço bastante. Vamos todo... Andressa, a mesma coisa aqui. A gente vai passar fome embaixo da ponte com o nosso bonequinho. Isso aí é certeza que a gente... Esse bonequinho vai sobreviver. Eu na rua cheio de Lego. O Lego do The Office que eu comprei. O Lego do The Office ninguém vai roubar, não. Vai tirar roupa, pode roubar roupa, roubar o sanduíche. Para a gente encerrar um pouco dessa conversa, que foi maravilhoso, vou fazer uma pergunta um pouco parecida com a da Ira, né? Se a gente fizesse uma viagem no tempo agora, sabendo de tudo que você aprendeu no final, e eu não acho que seja o final, né? A gente tá meio que no meio de caminho aqui, né? No mínimo, 1/3 do caminho. Nossa, nova pra caramba. Tem muita vida aí. Os 30 são os novos 20, já diria Andrei Fernandes. O que você falaria pra Andresa do passado, que é a maior lição que você tirou até hoje? Ai, cara, acredita um pouco em você, assim. Nossa, eu tenho muita síndrome do impostor, velho. Bizarro, assim, nossa. Sei que a galera tem um problema com essa frase, com essa coisa, né? Entre a síndrome do impostor, mas eu tenho muito esse rolê de tipo, caraca, meu, nossa, mas eu sou foda, sabe? Não consigo bater no peito pra dizer que sou foda. É foda isso. Eu preciso, né, ter um pouco de carinho comigo, sabe? Esses dias eu terminei um trampo que eu tava fazendo, uma apresentação, e a pessoa que eu tava pensando falou, nossa, mano, você é foda, nananã. Fechamos até outros trampos dos negócios. E aí eu falei pra Fê que trampa comigo, falei assim, cara, eu esqueço que eu sou foda, sabe? Pô, tem que ter um pouco disso, sabe? Tipo, a gente faz um monte de coisa legal, cara. A Perifacó é mó legal, sabe? No final do dia, é mó foda você ver as crianças tudo mó feliz, a galera toda curtindo o evento, os quadrinistas também super felizes, falando que vendeu pra caramba, a galera das lojas, sabe? A gente fez um monte, uma porrada de coisa legal, sabe? Pô, na segunda-feira, meu, eu entrevistei o Guilherme, que dubla o Optimus Prime, tipo, e ele é mó fofinho, sabe? Eu fiquei mó feliz, eu falei, caramba, mano, que da hora essas oportunidades, tipo, de ter, sabe, o cara que eu ouvi um monte de desenho, de uma parada de coisa legal, acho que ser um pouquinho mais grata, sabe? Assim, não é que eu sou ingrata, assim, mas no sentido de, eu sou uma mulher que ficou muito no automático, né? É isso, assim, tá aqui com vocês, trocando essa ideia, é igual eu me preparo e fico nervosa, igual eu vou entrevistar o J.J. Abrams, entendeu? Provavelmente eu teria com a cara cheia de maquiagem se eu fosse entrevistar o J.J. Abrams. Mas, assim, de resto, assim, eu tô sempre muito nervosa e quero dar o meu melhor, ao mesmo tempo que eu não consigo apreciar, sabe, todos os momentos, porque é isso, muito trabalho, etc e tal. Eu gostaria, tipo, de voltar no passado pra falar isso, assim, tipo, pô, seja mais gentil com você mesma, sabe? Que eu me cobro pra caralho. Acho que é uma excelente dica, viu? Deza, meu amor, você é foda pra caralho, Deza. Eu tô falando isso como apresentadora, como amiga, como admiradora. A gente curte demais aqui você como pessoa, sua trajetória. Obrigada por vir aqui participar desse projeto, deste novo podcast aqui do Mundo Freak de entrevistas. Espero que você tenha curtido conversar com a gente. Ai, gente, obrigada. É o segundo podcast que eu participo assim, que eu tenho que responder perguntas, porque eu sempre tô do outro lado também, né? Sempre perguntando pras pessoas. Então eu fico bem feliz, assim, e bem feliz de falar com vocês, porque, enfim, acho que eu falei aqui um monte de coisa que eu nunca tinha falado também. Quanto mais você fica confortável, né? Mais você consegue dialogar melhor. E eu gosto muito do trabalho de vocês, assim, vocês são uma referência pra mim. Eu fico muito feliz, assim. Principalmente a Ira, assim, cara, a Ira foi a pessoa que me deu o ingresso pra eu ir lá na Campus Party, e aí na Campus Party, por causa do ingresso da Ira, eu conheci vários desenvolvedores de jogos, e eu tava no momento fazendo a Perifacon,
que eu não sabia o que eu ia colocar na sala de jogos. Então, assim, por conta dessa conexão da Ira, eu acabei conhecendo uma galera de game dev, gente que eu gosto pra caramba até hoje, assim, que eu troco, enfim. Então, eu fico bastante feliz, assim, desses encontros da vida, de encontrar gente que tá produzindo conteúdo, que tá nessa batalha, que não é fácil, a gente vive quase que... A gente não sabe o dia de amanhã, sabe? Às vezes a galera vê a gente, sei lá, recebido, mas, mano, não dá pra pagar com gás com recebido, tá ligado? Tipo, eu não posso chegar lá, tipo, Sabesp, eu recebi essa caixa aqui do novo filme que vai estrear. Eu posso pagar minha conta? Não, entendeu? E às vezes nesse lugar, eu tô esquecendo a palavra, mas a gente não sabe o dia de amanhã no sentido de um cliente, você fez um trampo, o cliente vai pagar 60, 90 dias, sabe? Você CLT, todo mês você recebe seu salário, né? Você conta já com o dinheiro certinho. Esse lugar que a gente tá aqui é de muita incerteza, assim, sabe? E agradecer a audiência também, que é foda, assim, acho que você ouvinte, assim, é a pessoa mais importante, assim, que a gente consegue fazer o nosso trabalho por conta do like de vocês, do compartilhamento, do comentário. Isso que faz o nosso trabalho ter vista, etc. Ainda a gente vive numa sociedade muito meritocrática. A gente vive nesse lugar que depende muito do algoritmo, né? Então, por isso que é muito importante que a audiência esteja envolvida. E eu gosto muito também de ficar vendo as coisas do Mundo Freak da internet, porque a galera é muito envolvida. Você fica feliz, né, meu? Acho que essa construção de comunidade, ela é muito importante, sabe? Esse retorno de comunidade, ele é muito importante. Eu falo muito da Fernanda, né? Mas ela tá aqui do lado. Esses dias a gente precisava de um favor, voltar pras pessoas e poder pedir um favor, assim, porque você construiu uma boa relação. Isso é muito importante, assim, sabe? Acho que são coisas, assim, eu sinto que a gente não fala muito, porque não dá muito pra falar de criação de conteúdo, porque a galera acha que todo criador de conteúdo é igual a GQ e o Felipe Neto. Não, gente. Não, gente, queria eu dar a farofa da Andressa, entendeu? 3 dias de suruba. Não. Nossa. Eu iria na farofa da Andressa. Só ia ter, sabe? Não é assim, entendeu? A gente, tipo, cria os projetos e aí a gente tá construindo outras noções e outras ideias de empregabilidade, disputando esses espaços. Então, é outra lógica. Pra tentar pagar a galera, né? A gente tá aqui correndo, sabe? Pra poder fazer diferente. Pra poder mostrar que tem outras possibilidades dentro da criação de conteúdo. E você, ouvinte, espero que tenha gostado também. Esse foi o primeiro episódio desse podcast de entrevistas Meia-Noite com Andressa Delgado. Compartilha, deixa o seu like, comenta e indica para outras pessoas ouvirem, tá? Como a Andressa acabou de dizer, a gente precisa da sua audiência. Valeu? Obrigada! Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.